E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Com uma sexta-feira extremamente volátil, o Bitcoin rompe topo histórico, chega lá nos 70 mil dólares e cai. E agora, nesse exato momento, ele está tentando recuperar e está tentando fazer um novo rompimento. Será que ele vai conseguir? Por que a gente teve uma rejeição tão grande? É o que eu vou estar te explicando logo depois da vinheta. Galera, recapitulando aqui o cenário, né? A gente estava de olho já há um tempo no rompimento daquele triângulo simétrico, rompeu, fez o reteste, tentou ir direto lá no topo histórico, mas não conseguiu passar. Então a gente chegou lá na máxima. Bitcoin agora oficialmente a máxima histórica dele é os 79.990 dólares no spot da Binance. Mas logo em seguida a gente teve uma queda muito forte, né? Chegamos ali próximo aos 66 mil dólares. A gente até perdeu. A mínima foi 66,82, então não perdemos não. E agora a gente está tentando dar uma respirada próximo aos 68k. Mercado, mais uma vez, muito volátil, tá? O que a gente precisa de ficar de olho nesse exato momento? Primeiro, né? Igual eu vinha comentando nos últimos vídeos, eu vinha muita resistência aqui nas criptomoedas. Vamos ver se o order book carrega, senão eu jogo ele aqui pro lado e daqui a pouco a gente vê. A gente tinha muita resistência aqui no Bitcoin na região do topo histórico, tá? Não só até os 69 mil dólares, igual esse tanto de ordem institucional estava mostrando pra gente, mas acima também, 70 até os 71 mil dólares. Isso a gente já via de uma forma nítida há bastante tempo. Olha como é que a gente continuou com muita resistência entre os 70 e 71. E o que levou muita gente no buraco agora foi nesse exato momento. É porque, como todas as últimas vezes que o Bitcoin superou a máxima histórica, ele começou a subir desenfreadamente, muita gente entrou comprada nesse rompimento, né? Usou um stop buy na hora que o preço ele acionou, né? Na hora que o preço ele superou a máxima histórica, as pessoas entraram compradas. Só que a gente ainda tinha muita resistência acima, né? Não resistências gráficas, mas resistências monetárias, resistências com grande valor dentro das corretoras entre os 70 e os 71 mil dólares. Então, igual eu falei, para mim, a gente veria um rompimento confirmado se a gente tivesse muito volume e passasse do 71k, porque aí sim a gente estaria numa resistência, numa zona sem grandes resistências. As resistências gráficas, elas funcionam nada mais nada menos porque tem muita ordem de venda naquele ponto. Então, se a gente tem muita ordem de venda no ponto, mesmo ele não sendo uma resistência gráfica, pode chamar aquele ponto também de ponto de resistência. Então, o motivo pelo qual a gente teve uma volatilidade tão grande foi esse tanto de ordem de venda que não teve força compradora para sustentar, junto com várias pessoas que entraram compradas aqui no rompimento do topo histórico e acabaram tomando stop, fazendo essa cascata aí de liquidações. O que a gente precisa ficar de olho nesse exato momento? Bom, primeiro, o Bitcoin tem duas zonas muito importantes de suporte, tá? Para mim, a primeira é os 65.500 dólares, que foi uma base de preço que foi testada aqui várias vezes ao longo dos últimos dias, olha só, e que o preço segurou. Inclusive a gente não conseguiu ter fechamentos abaixo dela, então é uma resistência muito forte. Se a gente perder os 65.500, para mim é uma primeira bandeira vermelha, certo? E assim, o segundo ponto importante é essa mínima aqui dos 64.600. Então assim, a gente está tentando fazer uma recuperação agora. Torço para essa recuperação ser forte e a gente consiga ver o mercado subindo. Mas se a gente tiver uma rejeição similar a essa e fizer, por exemplo, um pivô aqui nos gráficos menores, perdendo essa região entre os 65, entre os 55.500 e os 64.600, né? Então, justamente essa regiãozinha aqui, ó. Se a gente perder essa região, o nosso próximo suporte vai ser justamente o ponto ali próximo aos 60k, né? Entre os 60 e 59, que foi a mínima que a gente fez também ao longo dessa semana na primeira tentativa aí de rompimento de topo histórico. E por que o Bitcoin está rompendo o topo histórico em corretoras, né? Tá chegando aqui na máxima e até superando na própria Binance, mas não tá conseguindo romper. Galera, ele está indo contra, né, o que ele vem fazendo ao longo de todas as vezes na história que ele rompe o topo histórico, que ó, rompeu o topo histórico, começou a subir sem parar. Justamente porque a gente está, né, em um movimento de alta completamente diferente do que geralmente acontece na história do Bitcoin.
certo? Que é justamente um movimento de alta provido pelas ETFs, né? A gente já tem agora uma entrada institucional, Bitcoin sendo negociada na Bolsa de Valores. Então, assim, é um movimento de alta, é uma bull run completamente diferente de tudo que a gente já viu. E por conta disso, coisas que aconteciam antes e que eram comuns, como o fato do Bitcoin chegar na máxima histórica e romper direto, né? Ele sempre testa a máxima histórica e ele vai para romper e rompe direto e sai subindo sem parar. Isso sempre aconteceu, cara, mas agora o cenário é diferente. O fato do Bitcoin não corrigir, o Bitcoin ele sempre corrige, olha como é que ele está subindo aqui sem parar, quase que sem fazer correções. Mesma coisa, a gente está com o Bitcoin completamente diferente do que a gente já viu. Então, a partir de agora, é uma nova história para o criptoativo. Então, o que eu vejo nesse exato momento? Cara, 70 mil dólares, 71 mil dólares, tá? Essas aqui são as regiões chaves que o Bitcoin precisa passar se a gente quiser ver um rompimento de topo. Então, vou até circular essa região aqui de ver. Circular não, né? Fazer um retângulozinho vermelho. Vocês até desculpa, minha voz tá um pouquinho ruim porque minha garganta não tá muito boa hoje. Mas enfim, regiões de resistência, região vermelha, tá? Enquanto a gente estiver abaixo da região vermelha, sem rompimento de topo histórico. E regiões verdes são regiões de suporte importantes para o preço. Se a gente perder a primeira região verde, a probabilidade do preço vir aqui próximo aos 60 baixo, isso é 61, 60, quem sabe até 59, é muito grande. Então, se você é uma pessoa que aproveitou essa alta para fazer algumas parciais, igual teve um pessoal aí que me seguia, ficou atento, né, à questão que eu falei das ordens no 70, 71 e até fizeram vendas, essa aqui é uma boa região para você comprar. Afinal de contas, a gente teve, de certa forma, uma rejeição do movimento de alta, mas a gente também está tendo uma rejeição do movimento de baixa. Olha o tamanho da sombra que a gente está fazendo. Então, esse aqui é um suporte de curto prazo para o pessoal aí que está com pouca exposição no criptoativo, às vezes fez, né, uma venda aqui e quer fazer uma compra na possibilidade da gente fazer aquele reteste. E subir direto, que é uma possibilidade, né? Porque o mercado está muito eufórico, mas perdendo essa primeira região verde, a gente vai ficar de olho na segunda região verde, que é o nosso suporte mais importante. Nesse aqui eu vou buscar mais compras aqui para fazer, né? Igual a gente fez compras aqui nessa região. Se ele voltar para cá, eu enxergo como uma excelente oportunidade da gente fazer segundas compras. E se compras não tão agressivas quanto a primeira, tá? Porque eu já posicionei nessa região. Por quê? Eu quero estar com dólar, porque se a gente perder essa região verde, a gente provavelmente vai começar a corrigir no gráfico semanal. A gente estaria perdendo a mínima da vela agora dessa semana, certo? Hoje é sexta-feira, então se isso for acontecer, pode ser que aconteça para a semana que vem. Perdeu a mínima da semana passada, a gente começa a corrigir. Como que estão os indicadores de sentimento? A gente segue com a maior parte do mercado comprado. Vale falar, né, que a gente está com Open Interest lá na máxima histórica, então a gente chegou aos 33,4 bilhões de dólares, que, cara, é um nível muito grande, né? E a gente teve liquidações aqui para ambos os lados, então a gente pode inferir que tanto vendedores quanto compradores foram liquidados, consequentemente a gente tem liquidez em ambas as pontas. Então é agora que a gente começa a ver justamente esses gráficos de calor para saber o que ia acontecer. E olha só que interessante, mais cedo a gente tinha liquidez na região do topo histórico, né, ali no 69K, e liquidez na região do 66K. E foi justamente os pontos gráficos, olha só, que o mercado buscou. Então ele veio aqui, preencheu toda essa liquidez, em especial, né, a liquidez maior estava aqui no 68.500, foi lá para baixo e preencheu novamente essa liquidez. Então agora a gente vai ver onde mais temos liquidez gráfica. Então a gente começa a navegar aqui pelos tempos gráficos, 3 dias, uma semana, e o mesmo, né, com esse gráfico aqui, deixa eu até atualizar ele para ver o que acontece. Olha só, atualmente a gente tem mais alavancagem de compradores, mas ainda assim vale a pena falar que é pouca, tá? É pouca gente que está comprada nesse exato momento. A maior parte da alavancagem está aqui até os 66 mil dólares, que é até onde o preço foi. Abaixou dos 66, chegou nos 65.500. A gente não tem tanta gente alavancada hoje. Vamos ver aqui nos últimos 7 dias, ó. Voltando aqui nos últimos 7 dias, temos uma alavancagem, mas é uma alavancagem bem distribuída, tá? Então não é aquela alavancagem que vai derrubar o preço, igual aconteceu no começo dessa semana, porque a alavancagem que derruba o preço é aquela que a gente vê um salto muito grande nesse livro aqui, ó, nesse Liquidation Map. Então se a gente vê aquele salto absurdo e aí
parou, significa que aí é um ponto crucial de alavancagem, que não é o que está acontecendo. E aqui nesse ponto, olha só, nos últimos 3 dias, que foi inclusive quando a gente testou, pouca gente abriu long aqui embaixo, então a gente não está com tanta liquidez abaixo e nem acima. Consequentemente, cabe a nós ficar mais na análise gráfica do que sentimental. É algo que para mim está fazendo mais sentido agora. Lembrando, pessoal, que a gente está vendo um cenário gráfico completamente diferente do que a gente já viu. Então, recapitulando aqui, tá? Pontos cruciais, essas regiões que eu marquei. Primeira região verde entre os 65.500 e os 64.600. Segunda região verde entre os 61 e os 59. E pontos de resistência entre os 70 e os 71, certo? Enquanto o preço se mantiver abaixo dessa primeira zona e acima dessa primeira zona, é uma consolidação bullish, que eu diria. Enquanto o preço ele se manter abaixo dessa zona e acima dessa zona, ou seja, rompendo, eu diria que é uma consolidação com oportunidades. Eu não vou nem falar bearish, porque todos os tempos gráficos estão em tendência de alta, estão extremamente esticados. Então, mesmo se a gente vier a perder essa consolidação, continua sendo um movimento de alta super saudável. E se a gente romper o topo histórico, aí é alto, tá? Se a gente romper aqui os 71 mil dólares, mesmo depois de 2 rejeições aqui ao longo da semana na tentativa de romper, se a gente romper mais uma terceira vez e superar os 71k, aí, meus amigos, eu acho que a gente realmente começa um movimento conhecido como Blue Sky Breakout. Fechou? Então a minha análise do Bitcoin é essa. Não esqueça da nossa apoiadora aqui do canal, a corretora BingX, que está aí nos últimos dias da promoção de você ganhar até 360 dólares no seu primeiro depósito, né? Então, se você criar conta com o link que está aqui no primeiro comentário fixado, você vai conseguir ganhar até 360 dólares de bônus. Não esquece de me seguir nas redes sociais e no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!